Olá pessoal, retornando aqui ao nosso código, eu inseri aqui um vector tree público de nome velocidade para que a gente consiga inserir alguns valores e fazer algumas brincadeiras com isso aqui. Bom, lá no Unity eu coloquei aqui embaixo um cubo e a gente vai começar testando aqui algumas coisas para linkado, inclusive, com o que a gente viu na última aula. Então, assim, a primeira coisa, eu vou dar o play. E olha só que interessante, vamos ver o que vai acontecer. Aqui, simplesmente, o meu script tá para fazer, para escrever, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Bom, então aqui eu coloquei, né, um cubo aqui embaixo para servir de base. E nesse cubo aqui, eu adicionei um rigid body. Então, está aqui o meu corpo rígido e eu vou executar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Está caindo ali, né? Está caindo, mas percebam que está caindo de uma como se fosse meio que espaçado. Olha só que interessante. Olha lá, então ele vai caindo como se fosse espaçado. Isso acontece basicamente porque a gente fez aquela alteração, né, no na nossa frequência de execução do cálculo de física. Então, se a gente quiser mudar isso, né, para que ele caia tranquilamente, e olha que tem um problema aqui, ó. Esse cubo está aqui embaixo e ele passou direto. Então, isso aqui é um grande problema, porque ó, se é um tiro, ele não ia reconhecer a parede, por exemplo. Ele passou direto. Agora, se isso aqui fosse maior, esse cubo aqui fosse maior, por exemplo, deixar ele aqui maior, aí ele vai reconhecer. Ele acaba reconhecendo, só que ele vai. O próximo cálculo vai ser aqui dentro e possivelmente ele vai explodir para fora, mas vamos ver isso aqui funcionando. Olha lá, caiu aqui dentro, passou, não, ainda foi muito. Vamos lá, vamos colocar mais aqui. Tá muito, vamos deixar ele maiorzão. Ele maior aqui, vamos ver, agora vai. Olha só, ele já saiu ali meio que na tangente, porque ele calcula a física que ele ia estar aqui dentro, aí ele já vai sendo expulso deste daqui. Bom, para evitar que isso aconteça, né, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, o seu cálculo de física tem que executar quanto mais for possível, quantas vezes mais for possível. Então, a gente tem que ajustar aquela configuração que nós fizemos. Aqui o time, eu vou voltar então para 0.02. Lembrando que você pode fazer essa configuração de acordo com o que você estiver produzindo. Bom, vamos lá, vamos executar isso aqui agora. Olha só, você vê que ele cai agora suave, ele não tem mais aquele mesmo problema. Olha só que interessante. Então, deixa eu clicar aqui. Ó, olha só que legal. Bom, beleza. Então você vê que uma baixa execução dos seus frames, você vai ter um efeito visual muito ruim, né? O jogador não vai gostar. E um baixo nível de execução do seu laço de física, você também vai ter problemas, inclusive, de lógica, né? Você vai ter por exemplo, um personagem que passa a parede, um tiro que passa a parede, um carro que passa uma parede. Você tem várias coisas, né, que podem acontecer. Podem acontecer também de você, por exemplo, você dar um tiro num personagem e você não acerta o personagem. Você não consegue acertar o personagem. E o tiro vai passar do outro lado, se você fizer ele baseado em física, né? Claro que tem outras formas de fazer, mas assim, às vezes o pessoal faz, né? Tirar uma bolinha fisicamente, alguma coisa. Isso você não conseguiria reconhecer se tiver com um FPS muito baixo. Porque a bolinha vai passar, vai lá pro outro lado. Ok? Bom, bem legal isso aqui, né? Então deixa eu parar a execução aqui. O que eu quero fazer aqui? Ó? No meu script que eu coloquei esse velocidade, eu gostaria de realmente alterar a minha velocidade. Eu vou alterar dentro do fixed update mesmo. Todo rigidbody ele tem uma propriedade que é que é a velocidade do corpo. Então,
eu vou fazer uma alteração da minha velocidade. Eu tenho a angular, a velocidade angular, né, a de rotação, né, e tenho a minha velocidade. Então eu tenho as duas, a minha velocidade angular e tenho a minha velocidade. Eu estou dizendo que eu vou alterar minha velocidade ali no mundo 3D, então isso aqui é baseado no mundo 3D com seus eixos fixos x, y e z e não local do objeto, tá ok? Mas a gente consegue até fazer uma alteração depois. Bom, então eu estava testando aqui anteriormente e verifiquei que o número 10 é um valor legal para ele para tentar começar, né, fazer uma brincadeirinha legal. Mas eu vou deixar ele em zero. Olha só que bacana. Vou deixar ele em zero. Vamos executar isso aqui. Bom, caiu bem devagarzinho, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar. Porque assim, ó, ele tenta cair, só que a gente fica setando a velocidade dele para zero. Então a gente fica brigando ali, ele calculando a física e a gente falando que ele está com velocidade zero. Mas vamos tentar agora mexer, ó, e começar a colocar uma força aqui para ele subir. Olha só que bacana. Ó, a gente está fazendo como se fosse um balão. Vou jogar ele pro lado agora, ó. Então eu estou mexendo na velocidade dele. Ó, mexendo na velocidade dele, nos três eixos. Tá lá, ele tá indo, né? A gente basicamente fez um balão aqui, né? Olha lá. Ele tá aqui, tá indo embora. Vamos fazer ele baixar? Para baixar é só eu diminuir isso aqui. Então tá lá, ó, caindo. Então é isso aí, né? Então a gente está com o rigboard e ele está calculando a velocidade para a gente. Bem interessante, né? E a velocidade angular ia fazer ele girar, né? Então aqui a gente já consegue fazer quase o princípio de um drone, de um helicóptero, mas claro que tem que ter as variações, né? Para ficar um negócio bacana. Mas a gente vê que com essa velocidade a gente já consegue fazer um objeto voar. Se você quiser empurrar ele numa pista, você também consegue, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa, ó. Deixa eu vir aqui no meu cubo, eu vou deixar, vou ampliar o tamanho dele. Ó, vou ampliar o tamanho dele. Nesse primeiro aqui eu vou desabilitar para ele cair de uma vez, né? Senão ele vai ficar caindo devagarzinho. Então vamos ver a execução dele, ele caindo ali. Ó, caiu de uma vez. Beleza, agora eu vou habilitar. Olha só, habilitei. Agora eu quero, lembrando que isso aqui é posição no mundo, né? Então ele está configurado para posição no mundo mesmo. Se a gente rotacionar aqui, você vê que opa, não, tá como local, né? Ele tá agora sim. Então, assim, ele sempre vai obedecer as coordenadas dessa seta aqui, a frente para cá e não exatamente a do objeto. Eu vou colocar para ele andar para cá, ou seja, no eixo Z. Vou colocar aqui, ó, 5. Olha lá, empurrei ele, né? Falei para ele ir pro eixo 5. Zerei, deixa eu colocar menos para ele não cair. Opa, 0. Pronto. Então tá ali. Então aqui a gente controla a velocidade do nosso objeto. A gente está setando a velocidade lá no cálculo de física. Ele tenta inserir essa velocidade no objeto. Então tem muita coisa bacana que dá para fazer com isso aí, né? Você vê o princípio até de um balão aqui, né? Enfim. Agora o nosso balão caindo aqui. Então, mas o que acontece aqui, né? Aqui a gente tem um objeto sendo deslocado constantemente, né? Um objeto sendo deslocado constantemente para uma direção. Mas a gente consegue fazer uma brincadeira aqui para fazer um controle um pouco mais interessante. Bom, na próxima aula a gente continua.